Bem, estamos aqui conversando com a professora Isabel, falando sobre a greve de Volta Redonda. O que você tem a dizer? Quanto tempo que já estamos em greve? O que você tem a falar sobre a greve, Isabel? Pois é, então, o funcionalismo público de Volta Redonda já está há 14 dias em greve, né, na luta pelo seu plano de cargo e carreira. Esse plano é um plano que é um direito do servidor público que está sendo desrespeitado pelo prefeito Neto. É uma lei, não é? É uma lei, certo? Está sendo desrespeitado pelo prefeito, que durante a eleição do ano passado, no desespero e com medo de perder a eleição, ele prometeu, ele soltou uma carta na cidade inteira, dizendo que até 31 de janeiro ele iria estar cumprindo o plano de carreira dos servidores públicos, coisa que não aconteceu. Fizemos teve outras coisas que ele prometeu também, além do plano de carreira, de salário, ele prometeu questão de ônibus. O que ele prometeu? Ele prometeu implementar o bilhete único e o que ele fez até agora foi aumentar o preço da passagem de ônibus. Ele prometeu que iria respeitar o direito dos funcionários que têm duas matrículas, né? Por exemplo, abono de R$200. Quem é professor, ele que é concursado em duas matrículas, só recebe uma. O desconto é feito nas duas, certo? Desconto de FAP e outras coisas mais. Mas o abono só é aplicado em uma. O vale transporte, ele dá para uma matrícula só, não dá para a segunda matrícula, né? E vários outros direitos que os servidores públicos têm que estão sendo desrespeitados. Mas a nossa luta nesse momento é pelo nosso plano de cargo e carreira, porque isso já vem nos impondo perdas de mais de 200% no nosso salário. Hoje, acredite se quiser, o salário base do servidor público é R$684, né, de qualquer um, desde uma pessoa que entrou há 20 anos atrás a uma pessoa que entra hoje na prefeitura. O piso é o mesmo. Por quê? Porque o plano de cargos e carreira e salário de funcionalismo público não é respeitado. Porque nessa greve de 14 dias, a greve tem se mantido, como que está a greve? Está crescendo? O que você tem a dizer sobre isso? A indignação é muito grande, afinal de contas, né, dizem para nós o tempo todo que a lei tem que ser cumprida. Se nós descumprirmos a lei, nós vamos para trás das grades. E por que esse prefeito age dessa forma, como se ele estivesse acima da lei? Então, pelo fato de nós estarmos lutando por justiça, nós temos ganhado muito apoio da população. Diversos setores do funcionalismo público pararam, né? Iniciou muito forte no setor da educação e alguns setores, né, por exemplo, do canteiro de obras, do canteiro de obras, e a Guarda Municipal. E a cada dia que passa, mais setores se incorporam a essa luta, como hoje, por exemplo, que os servidores do SAMU, que estão com seus salários desde dezembro atrasado, vieram se somar a nós nessa luta. Portanto, essa luta agora ela passou a ser uma luta que extrapolou as fronteiras do funcionalismo público. É uma luta de toda a cidade, para que esse prefeito ele cumpra com a justiça, coisa que ele não faz. Então, a greve continua, nós aprovamos isso em Assembleia hoje, porque o governo teve simplesmente a cara de pau, desculpe o termo, mas é exatamente isso, de nos apresentar uma proposta na semana passada, na mesa de negociação, numa audiência, né, que foi chamada por ele, já que ele está sendo pressionado, tanto pela população quanto pelos vereadores, ele acabou chamando os sindicatos. E ele fez uma proposta que, quando nós fomos estudá-la ontem num seminário, juntamente com as categorias do funcionalismo público, nós vimos cientificamente que a proposta dele significa retirada de direitos. E em nenhum momento vai de encontro ao que está sendo cobrado dele pela justiça, que ele cumpra com o plano de carreira do funcionalismo público. Ele alega que não tem dinheiro, o município não tem dinheiro para bancar essa lei, que é o PCCS. O que você tem de dizer a respeito da situação econômica do município em relação ao passado e em relação ao que é hoje? Olha, o CEP-5, Sindicato do Funcionalismo Público, né, querendo demonstrar que estava disposto a discutir e com o governo formas de implementar o plano de carreira, né, participou de 8 reuniões numa comissão com o governo, onde em todas as reuniões
foi pedido ao governo que ele abrisse de fato as contas da prefeitura. E em nenhum momento ele o fez. Até hoje ele não abriu quantos cargos comissionados tem, ele não abre, por exemplo, quantos RPA, quantos contratos, ele não abre. O que nós sabemos é que um estudo feito pelo DIEESE, que é um órgão do governo, prova por A mais B que a Prefeitura de Volta Redonda, ela tem condições, sim, de implementar o plano de cargos, porque ele gasta muito menos com a folha de pagamento, né, do que ele deveria gastar, certo? E quem tem que provar que ele não tem condições de pagar é ele, coisa que ele não pode fazer. Não é à toa que ele não está abrindo as contas do município. Então, durante a campanha eleitoral, por exemplo, nós descobrimos que em 2012, de janeiro a julho, ele gastou, por exemplo, só para dar um exemplo para vocês, ele gastou 42, mais ou menos 42 milhões com a folha de pagamento do setor da educação. Desses 42 milhões, quase 40 eram dinheiro do Fundeb, ou seja, verba do governo federal. E a verba da arrecadação do município mesmo, ele só utilizou 2 e mais um pouquinho por cento. Então, onde é que ele está enfiando o dinheiro do município? Né? Nós queremos que ele abra as contas, isso aí é um direito que nós temos, certo? Então, a Volta Redonda é a quarta maior arrecadação do estado do Rio de Janeiro. Não há porquê. Nós sabemos que, por exemplo, hoje, ele libera milhões e milhões e milhões para empreiteiras, né, para a Delta, que está aí fazendo obra na rodovia do Contorno, a Delta, né, que é parceira da Carlinhos Cachoeira, que está sendo acusada de diversos crimes no nosso país. E para o servidor público ele não abre as contas. Por isso, nós não podemos aceitar que o prefeito de Volta Redonda não cumpra a lei. Ele tem que cumprir a lei. É só isso que nós estamos reivindicando. Então, nós pedimos o seu apoio, pedimos a compreensão. Se existe um responsável hoje pelo fato de nós estarmos há 14 dias em greve, esse responsável é o prefeito de Volta Redonda. Para ele, tanto faz se seu filho está tendo aula ou se não está, porque não é o filho dele mesmo, certo? Porque se ele tivesse preocupado com o funcionalismo público de Volta Redonda, com atendimento na saúde, atendimento às escolas, ele já teria apresentado uma proposta plausível no sentido de iniciar a implementação do nosso plano de carga e carreira. Né? Então nós estamos abertos ao diálogo com o prefeito, mas não abrimos mão do que é direito nosso.